Hoje vamos falar de um desenho clássico do Cartoon Network, A Mansão Foster para Amigos Imaginários. A série estreou em 2004 e no Brasil em 2005, sendo que eu assisti esse desenho no Cartoon Network mesmo. Que eu saiba, ele não passou na TV aberta não. Se você lembra de ter assistido na TV aberta, conta aí, porque pesquisando eu também não encontrei nada a respeito. Faz muito tempo que eu quero fazer um vídeo a respeito desse desenho e o meu objetivo era assistir todos os episódios para trazer um review completão da série, como eu costumava fazer antigamente. Só que esses desenhos antigos costumam ter uma caralhada de episódios, dificultando muito a vida de quem quer assistir tudo. A Mansão Foster para Amigos Imaginários tem 79 episódios, divididos em 6 temporadas, e eu só consegui assistir até a 4ª temporada. Logo de cara eu já te digo que esse desenho não envelheceu bem não. Existem desenhos da nossa infância que a gente reassiste nos dias de hoje e consegue gostar, como por exemplo Bob Esponja, Os Padrinhos Mágicos, sei lá, As Meninas Superpoderosas, o Avatar, o Hey Arnold. Todos esses são desenhos que você curtia quando criança e que hoje em dia você consegue também curtir enquanto adulto, inclusive notando coisas que você não notou quando miúdo. A Mansão Foster não é um desses desenhos. Eu curtia quando criança, mas hoje em dia pra mim é um sofrimento assistir a essa série. E isso não é um problema, afinal esse desenho foi feito para crianças. Mas por que esse desenho é tão difícil de assistir para um adulto de barba na cara como eu? Vamos falar sobre isso. O problema principal dessa série é que são episódios inteiros de 22 minutos cada. Tem um que outro que é separado em 2 segmentos de 11 minutos. Mas o formato principal desse desenho são episódios de 22 minutos. E isso é muito tempo para um desenho desse tipo. O ritmo do desenho é muito lento e arrastado. É maçante de se acompanhar. Esse certamente é um desenho que se beneficiaria muito se fosse separado em 2 segmentos de 11 minutos. Ainda mais porque os roteiros costumam focar em apenas uma história, não tem a trama B como costuma ter desenhos e sitcoms de 22 minutos. Para quem não conhece esse desenho ou está tendo que puxar da memória sobre o que é, A Mansão Foster para Amigos Imaginários é sobre uma mansão de adoção para amigos imaginários, em um mundo em que qualquer criança pode imaginar um amigo e este se torna materialmente real, o que é um poder absurdo, mas beleza. Essa mansão serve como um abrigo para amigos imaginários sem donos, daí crianças que não têm imaginação alguma podem adotar amigos desta mansão. A molecada do TikTok certamente terá que recorrer à mansão. A gente acompanha a história de Blue, que é um amigo imaginário que ainda tem dono, o Mac. Só que a mãe de Mac não deixa mais o Blue morar no apartamento deles, porque ele só faz merda. E daí o pessoal da mansão deixa o Blue morar na mansão como um hóspede especial, porque como ele tem dono, ele não pode ser adotado. E a condição para que Blue tenha esse benefício é que Mac o visite todos os dias às 5 horas da tarde, depois da escola, senão Blue será posto para adoção. Agora que você já tem uma ideia sobre o que é a série, eu posso falar o outro elemento principal, além da duração dos episódios, que compromete a qualidade desta obra. O personagem principal, o Blue. Ele é muito detestável. É ele quem estraga a série inteira. É foda porque no início da série existe todo um hype em torno do Blue ficar na mansão. Porque ele é um amigo imaginário original, com design minimalista antes disso virar moda. E eles fizeram uma concessão para ele. Deixaram o Blue morar na mansão mesmo ele tendo dono. Existe todo esse hype e no fim das contas o Blue é um personagem detestável. Ele é arrogante, egoísta, não tem consideração por ninguém, nem pelo pessoal da mansão que fez uma concessão para ele morar ali. É um favor deles. Imagina só, você tem um filho e um orfanato ou abrigo de criança deixa o teu filho ficar lá e eles vão cuidar e alimentar esse teu filho, porque você não pode, porque a tua mãe não quer que o teu filho fique em casa. E daí o moleque caga pra todo mundo, não tá nem aí, só faz merda, quebra as regras da casa. É esse o nível. O Blue também não tem consideração com o Mac, que todo dia depois da escola tem que ir lá visitar ele, e é isso que garante que o Blue não vai ser adotado e vai poder viver essa vida confortável na mansão. Por mais que a série reconheça que o Blue é um bicho nojento, ela ainda meio que fica do lado dele, ou no mínimo passa um pano enorme para suas atitudes. A premissa da série é boa, é criativa, o estilo da arte é legal, é diferente pra época, mas tudo isso foi estragado por causa de um personagem principal muito antipático e um roteiro arrastado. A única coisa boa que saiu dessa série foi a personagem Frank. Ela é a melhor personagem
personagem do desenho. Ela é descolada, ajuda todo mundo e digamos que o pessoal da internet adora desenhar ela. É engraçado que em um desenho em que pode existir qualquer tipo de criatura, a personagem que mais chamou a atenção foi uma humana. E hoje eu vou falar de um episódio em particular que, na minha opinião, é o pior episódio do desenho de longe. Eu não assisti todos os episódios da série, mas eu acho que eu não preciso, pois o episódio de hoje é tão ruim, mas tão ruim, que eu acho que nem se os roteiristas se esforçassem, eles conseguiriam fazer igual. Esse episódio também reflete os piores pontos da série. Se o desenho fosse só entediante, estaria tudo bem, mas o problema é que esse desenho é frustrante em vários momentos, e é nessas horas que você percebe o quão ruim é esse desenho. Agora, lembra que eu acabei de falar que a única coisa boa da Mansão Foster foi a personagem da Frank? Então, nesse episódio nós veremos a Frank sofrer e ser torturada psicologicamente até ter um colapso mental. Tudo isso injustamente, e isso é muita sacanagem. A Frank é uma personagem que só faz o bem. Por que punir ela? Tem que punir o Blue, que é um filho da puta arrogante do caralho. A Frank talvez só não é mais pura que o Minguado, cuja personalidade é a de ser um cara gente boa, gentil, educado, etc. Enfim, vamos logo para o episódio. O nome do episódio é esse, mas em português ficou Uma Mansão Imaginária para Amigos Invisíveis. Eu gostaria de realçar a palavra imposter, que significa impostor, obviamente. Guardem essa palavra. O episódio começa com o Blue fazendo um experimento químico que resulta numa explosão na sala principal da casa, sujando tudo com uma gosma verde, sendo que a Frank avisou para ele não fazer isso. Nisso a gente vê que eles têm uma competição para ver quem está certo mais vezes, e um tem que dar uma moeda pro outro toda vez que o outro acerta. E vemos que a Frank está certa com muito mais frequência que o Blue, já que ela tem um pote cheio de moedas. Só que isso nem importa muito, porque quando o Sr. Coelho, que é tipo o gerente da casa, vê toda essa bagunça, manda a Frank limpar, mesmo sabendo que a cagada foi do Blue. Ou seja, o Blue faz merda, mas quem tem que limpar é a Frank. A Frank planeja ir a um show de uma banda à noite, e o Sr. Coelho fala que ela precisa terminar a lista de tarefas para poder ir. Isso é importante para o episódio, não esqueçam. Frank termina de limpar tudo, dá uma mijada no Blue, e depois disso aparece uma pessoa na porta da mansão. Esse é o John. Ele clama ser um amigo imaginário chamado Goofball McGee, sendo que ele aparenta nem saber o que é isso. Ele chama os amigos imaginários de amigos invisíveis. O Goofball hesita em responder tudo, inclusive o seu nome. O Goofball dá a entender que de fato se trata de um adolescente fantasiado de amigo imaginário, até porque a única característica dele que é diferente é o seu nariz. Nem dá pra dizer que essa gravata de palhaço conta. E basicamente a premissa do episódio é essa: você tem um adolescente fantasiado de amigo imaginário e todo mundo acredita no disfarce dele, exceto a Frank. O Sr. Coelho, que é tipo o chefe da Frank, aceita o Goofball na casa e obriga a Frank a tratá-lo como um amigo imaginário, sempre repreendendo ela quando ela fica puta com o Goofball. Conforme o episódio continua, a gente vê o Goofball tirando vantagem de Frank e fazendo merda estilo Blue. Inclusive o Blue se torna amigo próximo do Goofball, me pergunto por quê. Nós então aprendemos que Goofball vai pra escola e pede pra Frank trazer o dever de casa dele, ou seja, fica óbvio que Goofball se trata de um impostor. Nenhum amigo imaginário vai à escola, e o nome do episódio contém a palavra impostor, então ele é um impostor, certo? No mais, o Goofball age como um babaca sem consideração que em pouco tempo de tela te faz odiar ele mais do que o Blue, que é uma conquista por si só. Frank então dá um adianto em seu trabalho para poder terminar tudo antes do show, e a gente vê Goofball e Blue atrapalhando o trabalho dela em vários momentos, por exemplo, pedindo para ela fazer um sanduíche para eles, depois comendo tudo que tem na geladeira, obrigando Frank a ir no mercado novamente, jogando os lixos na piscina, fazendo ela ter que limpar. Ou seja, os caras tão cagando e andando pra tudo, não tô nem aí. Até entendo o Goofball ser assim, mas o Blue, cara, é a terceira temporada do desenho, e eu sei que ele é um babaca e tal, mas a este ponto ele deveria ter aprendido algumas lições de convívio. Sem falar que em outros episódios os amigos imaginários também trabalham e ajudam na casa. Não é a Frank que faz tudo como é nesse episódio aqui. O Sr. Coelho, diante de todas as merdas que Goofball e Blue fizeram, ainda manda Frank resolver. A primeira noite do Goofball conosco e ele merece uma comida caseira. Vai ter que ir de novo ao mercado. Nisso nós temos uma sequência de 1 minuto da Frank indo ao mercado, demorando, e daí nós temos aquela piada clássica da velhinha que demora no caixa, e honestamente, esse é o pior episódio pra se ter esse tipo de piada clichê. Voltando à mansão, olha só, ela nem precisava ter ido ao mercado porque eles pediram pizza. Bem, estava demorando demais, senhorita Francis. Por sorte, Goofball gentilmente sugeriu que pedíssemos pizza. Então por que você mandou ela ir no mercado se era só pedir pizza, seu coelho, filha da puta, broxa do caralho? São 55,50. Franizinha, cuida disso pra mim. Minhas mãos estão ocupadas. Pera aí.
Então a Frank, que é uma funcionária da mansão, tem que pagar a comida dos amigos imaginários com o próprio dinheiro. Essa porra dessa casa não tem orçamento, não tem petty cash, que porra é essa? Tudo bem que por ser uma entidade sem fins lucrativos, a casa viveria de doações, e esse é um negócio familiar, já que a Frank é neta da dona, mas mesmo assim, que merda! Após isso, aparecem 3 adolescentes na porta da casa procurando por um tal de John. Então já que Goofball é um adolescente fingindo ser amigo imaginário que vai pra escola, é lógico que ele tem amigos reais também. Frank então limpa o resto da bagunça e isso a deixa mais enfurecida. Ela dá uma descontada no Goofball, achando que ele perdeu seu nariz falso só para ser repreendida pelo Sr. Coelho. Goofball, minhas sinceras desculpas. Um amigo imaginário como você não merece acomodações imundas assim. Como é difícil conseguir um serviço decente. Na moral, a vontade que dá é a de fazer espetinho de coelho. Frank então obriga Goofball a explicar suas origens. Ele fala que tem um dono que mora no Canadá, tenta ligar pra ele, mas ninguém atende, daí ele deixa uma mensagem na caixa postal. Tudo isso acontece com o Goofball agindo de maneira suspeita o tempo inteiro. Fica muito na cara que ele tá inventando tudo isso na hora. Isso é o bastante para convencer o Sr. Coelho, que já estava convencido, mas não a Frank. Nisso ela tem uma péssima ideia, que é de se disfarçar como um amigo imaginário para provar que o Goofball está disfarçado? Sei lá, essa ideia é realmente muito ruim. Todo mundo cai no disfarce de Frank, menos Mac. Mas daí ela suborna ele para mentir. Só que isso não adiantou de nada, porque Goofball é outro que instantaneamente reconhece Frank e revela seu disfarce. Isso faz o Sr. Coelho impedi-la de ir ao show para ficar trabalhando no lugar. Quem disse que em negócio de família não acontece exploração do trabalho? A gota d'água acontece no final, quando Frank, exausta de tanto trabalhar, vê os amigos imaginários, incluindo Goofball, chegando do show que ela queria tanto assistir. Isso faz ela perder a cabeça, atacando Goofball para finalmente tirar aquele nariz falso dele e revelar a sua farsa. Agora, durante o episódio inteiro, os roteiristas martelaram na tua cabeça que o Goofball está fingindo. Eles dão inúmeras pistas disso, incluindo o Goofball ir à escola e ter amigos humanos, ele sempre hesitar na hora de dar qualquer detalhe sobre sua vida, inclusive o seu nome. Isso sem falar do seu design, que não tem nada de diferente fora o nariz falso. Tudo isso te leva a enxergar a 1 quilômetro de distância o plot twist, se é que podemos chamar assim, de que o Goofball é, de fato, um amigo imaginário. Uma prova inegável de que você não é um amigo imaginário! Epa! Uau, que reviravolta. Só que no fundo você reza para isso não acontecer e o Goofball de fato ser um impostor, porque isso faria com que Frank, que sofreu o episódio inteiro e foi injustiçada de diversas maneiras, estivesse errada. Mas é isso mesmo que acontece. Goofball tem um nariz estilo tromba de elefante, o que nem faz sentido, porque o nariz dele é fininho quando ele usa o nariz de palhaço falso. E logo após essa revelação, aparece a família canadense de Goofball que suspeitávamos que ele havia inventado. E Frank então precisa se desculpar com o Goofball. A única coisa boa desse episódio é que a família do Goofball levou esse papaca embora. Mas vamos lá. Esse final é horrível em vários sentidos. Primeiro que eles ignoraram todas as pistas de que Goofball seria um impostor. Nem faz sentido ter a palavra impostor no título do episódio. Segundo que esse final dá a entender que a Frank estaria obcecada em expor a farsa do Goofball porque ela queria mostrar para todos que ela está certa, porque ela está sempre certa. Por isso o negócio de ela dar uma moeda ao Blue ao admitir que estava errada. Mas esse não é o caso. A Frank não acreditava que o Goofball era um amigo imaginário. Mas isso não fez ela deixar de fazer suas tarefas e seguir normalmente com o seu dia. Foi o Goofball que ficou tirando vantagem dela e fazendo merda que fez com que ela se obrigasse a desvendar a farsa que ele é, ou que ele seria, né? Mesmo com o Goofball não sendo um impostor, esse final não funciona porque ele agia feito um babaca e o Sr. Coelho passava pano pra todas as merdas que ele fazia, descontando tudo na pobre da Frank, que só trabalhou o episódio inteiro. Esse episódio demonstra alguns dos problemas gerais do desenho da mansão Foster, principalmente o fator frustração. É um episódio difícil de se assistir, pois faz você querer dar um soco na tua televisão e depois se jogar da janela do 5º andar, sabe? Nada é fácil de entender. Existe um debate sobre qual episódio da mansão Foster seria o pior, sendo que o outro candidato é o episódio todos sabem que foi o Bendy. Não vou me estender muito falando sobre esse episódio. Basicamente, um novo amigo imaginário chega na casa, ele faz merda propositalmente e coloca a culpa no Blue. Blue então acidentalmente destrói a casa, tentando armar para Bendy, para provar a sua inocência. E o episódio termina assim. Blue, o que você fez? Foi o Bendy! Fim. Uma curiosidade engraçada, o cara que dubla o Bendy no Brasil é o mesmo que dubla o Goofball, olha só. Eu não fiz nada, tem que acreditar em mim. Eu não fiz nada daquilo, eu juro.
Tá legal. Então, eu acho que eu sou uma dessas coisas de que você tá falando aí. Amigos imaginários? Pois é, eu sou um desses caras imaginários. Enfim, esse episódio é odiado porque Blue foi muito injustiçado e Bendy, que é o verdadeiro culpado pelas merdas, acaba saindo impune. Esse episódio é tão ruim e infame que os próprios roteiristas se desculparam por terem feito esse episódio anos mais tarde. Eu não encontrei o tweet ou xit original em que a Lauren Faust e o Craig McCracken, que são os roteiristas criadores do desenho, se desculpam pelo episódio. Eu acho que eles deletaram. Eu encontrei esse outro tweet em que a Lauren Faust fala do porquê que esse episódio do Goofball McGee deu tão errado. E aqui ela se desculpa novamente pelo episódio do Bendy. Só que eu acho que o episódio do Goofball é muito pior. Isso porque o episódio do Bendy é um dos raros episódios que tem apenas 11 minutos. 11 minutos de tortura é bem mais aceitável que 22. E no episódio do Bendy, quem é injustiçado é o Blue, isso mesmo. O Blue é um babaca que merece se foder às vezes. Diferente da Frank, que é a que mais trabalha na casa e faz o possível para ajudar todo mundo. E ela é ruiva. Então, na minha humilde opinião, esse é o pior episódio de A Mansão Foster para Amigos Imaginários. Eu definitivamente não recomendo nem esse episódio e nem a série. Se vocês querem que eu faça uma lista dos melhores episódios desse desenho, que acredite, são bem poucos, comenta aí. E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.